Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e galerinha, nós estamos na aula 11.1. Isso, ó, pega todo o material que você já recebeu aí, vai olhando lâmina por lâmina que o tio vai apresentar aqui para vocês, nessa janelinha aqui. E ó, toda vez que você observar, você vai, ó, sublinhando, anota todos os termos técnicos que nós estamos usando aqui, que assim que a gente finalizar essa aula, vai ter atividades para vocês realizarem, tá bom? Fica de olho aí. Professores presenciais, muito obrigado pela participação de vocês, sempre realizando essa interação entre os nossos estudantes e os professores e ministrantes. Vamos lá dar uma olhada na aula? Direção, na tela. Olha aí, aula 11.1, combinações do SAFs. Misericórdia! Olha aqui, meus queridos, nós vamos ver quais são as distribuições temporal e distribuição espacial. Essas distribuições vão favorecer a proporcionalidade da integração floresta com as atividades de campo. Isso vai garantir que tenhamos aí um produto final para o mercado. Então, fica de olho aí na aula. Professor, combinações dos SAFs. A formação de combinações temporais, distribuição a partir do temporais. Espaciais, distribuição em estratos de forma horizontal e vertical. Se nós observarmos aí as estruturas da floresta, nós temos aí o favorecimento diretamente proporcional do sistema radicular das cultivares em proporções do sistema radicular dos exemplares florestais. Isso diz a respeito de manutenção da estrutura físico-química e micro-organismos que compõem o sistema solar, do solo, desculpa. E, claro, as questões arbóreas. Nós temos também tanto a estratificação das culturas, como as estratificações de árvores que já são, né, economicamente conhecidas, e das estratificações das árvores florestais. Professor, como é que eu consigo ver isso? Ó, eu vou fazer aqui um parâmetro, tá? Deixa eu pegar uma cor que dá para a gente enxergar direitinho, ó. Tem essas aqui, ó. Nós temos que ver, ó. Isso aqui, pessoal, é uma estratificação, tá? Então, nós temos o conhecimento de uma estratificação arbórea. Vamos ver se vocês conseguem aqui observar uma estratificação arbórea. Eu tenho aqui, eu pulei uma, vou mostrar aqui uma. Ó, essa aqui é outra, tá? Tem gente que negligencia isso aqui, ó. Isso aqui é outra, importantíssima, tá? É a altura em solo e área de cobertura morta que faz a manutenção da estrutura físico-química do solo, reposição dessa estrutura físico-química. Aonde mais, professor? Deixa eu pegar uma cor aqui que dá para... né? Tem essa área aqui, ó. Calma aí que eu estou fazendo aqui, que uma coisa é falar e riscar ao mesmo tempo. Gente, isso parece que não, mas é complicado. Ó, vamos ver aqui. Ah, não, o verde não pega direito, né? No verde não é bom para isso. Deixa eu pegar esse aqui. Tem essa daqui, essa que você... Ó, tem essa área. É uma faixa mais larga. Aqui, ó. Esse aí ficou um riscão, mas calma aí que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Tá?
E tem essa daqui, ó. Isso aqui já é uma área... Que cor que eu uso? Vou pegar esse amarelão aqui, ó. Essa aqui é outra, tá, pessoal? Eu vou fazer ela diferente, ó. Porque aqui já não há tanta influência. Vem aqui, minha diretora, por favor, para mim. Vem cá. Olha, eu fiz isso aqui quase não aparece direito, né? Essa cor que eu usei, tá? Mas olha só, tem essa faixa, ela é importantíssima, que vai garantir, aqui é o solo, tá, pessoal? É uma faixa de reposição que vai garantir a retroalimentação desse solo, a manutenção, porque não tem como você entrar nessa floresta com implementação agrícola. Então, isso aqui vai garantir o quê? Vai garantir que o solo esteja aerado, que ocorra mecanismos de consumo de carbono, troca de carbono, que os micro-organismos aqui façam o seu processo metabólico. Aqui, ó, tem uma camada, outra camada. Olha essa camada estreita aqui, ó. Aí tem essa camada. Agora aqui sim, eu fiz irregular porque é uma camada que sofre menos interferência. Então, aqui é um nível de interferência. E olha a estrutura, que é mais largo, aqui é mais estreito, largo e estreito. Perceberam isso? Agora sim eu vou mostrar para vocês por que eu fiz esse risco. Isso aqui ficou mais fácil de você observar. Mas olha uma coisa, minha diretora, aumenta a tela. Olha aí, pessoal, fica olhando essa imagem. Você ainda consegue enxergar? É isso que você tem que ver ainda. Enxerga as faixas de maior e menor pressão quando você faz o sistema de SAFs. Você ainda tem que ter essa visão. Eu sei que aqui, ó, você viu 1, 2, 3 linhas amarelas horizontais. Mas nessas 3 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 faixas que estão sofrendo pressões de fatores abióticos e bióticos. E temos que fazer a manutenção e garantir o processo de produção, viabilidade econômica de produtos que são produtos de exemplares nativos, também de produtos de cultivares que serão inseridos. Combinações temporais. Em relação às combinações temporais, no planejamento de combinações é preciso agrupar de forma ordenada os componentes, árvores e cultivares agrícolas. Esta ordenação é inversamente proporcional às necessidades de determinadas partes vegetais. Sistema radicular, sistema radicular, porção arbórea, floral e produto. E garantir o espaço de viabilidade fisiológica vegetal. Nesse procedimento, pessoal, essas posições têm que estar de acordo com a disposição do ciclo de produção, que vai levando em conta os diferentes ciclos de crescimento das espécies. Aí, quando a gente fala árvore e cultivares, aqui nós estamos falando das árvores nativas, dos vegetais nativos. E aqui a gente fala das cultivares, já temos aí o extenso levantamento das suas necessidades em relação aos tratos culturais que já estão padronizados, já das árvores, que são vegetais nativos. Não temos que fazer esse levantamento. Temos que realizar os processos adaptativos para que favoreça o quê, professor?
as relações ecológicas intrínsecas àquela propriedade. Ei, e quando eu falo das relações ecológicas intrínsecas, eu estou falando do ambiente interno e do ambiente externo. O ambiente interno que tem que garantir o produto e não interferir nas atividades agroecológicas de animais que estão no ambiente externo. Isso sim é manutenção do sistema SAFs. Isso sim é proporcionar uma produção agrícola ecologicamente viável, economicamente também. Professor, aí, quando a gente fala dessas distâncias entre ranks e larguras entre copas, quando nós temos aí o tempo de duração da combinação entre esses componentes, toda a proporcionalidade de ranks e sistema de copa são inversamente proporcionais ao produto mais diretamente proporcional às necessidades fisiológicas do vegetal em questão. A largura da copa é inverso à distância entre os ranks, multiplicado por 100 da cobertura da copa. Claro que tem que atender não só as cultivares, mas tem que observar também o quê, professor? As plantas nativas. Desta forma, a gente vai realizar que garanta as interações também. Interações com a disponibilidade de nutrientes. Interações com a disponibilidade da umidade do solo, quer dizer, disponibilidade hídrica. Porque uma cultivar, ela tem determinada necessidade. Mas já a planta, as nativas, é outra necessidade. Então, essa distância onde você vai inserir um sistema, ainda tem que verificar se vai ter a necessidade de fazer o quê, professor? A necessidade de sistema de irrigação, porque na floresta você não tem isso. Na floresta, quem faz essa manutenção da umidade é o sistema arbóreo. Já na produção não tem isso. Mas, professor, se da floresta eu garanto o sistema de umidade para a floresta e eu estou inserindo um vegetal, eu tenho que garantir que vai aumentar a demanda, não tenho? Claro que vai aumentar a demanda. Mas aí como é que eu vou conseguir manter esta porcentagem de umidade no solo se a demanda aumentou sem inserir nesse ambiente um sistema de irrigação que possa proporcionar uma alteração ecológica naquele ambiente da estrutura florestal. Porque aí você vai estar colocando equipamentos dentro da floresta que pode ocasionar algum desequilíbrio. Ah, professor, o senhor está falando de fazer o quê? Poços? Não, eu estou falando de uma demanda que você vai descaracterizar o processo para implementar o sistema de irrigação. Então, como é que a gente faz isso? Implementando as necessidades dos exemplares de origem vegetal nativo e inversamente proporcional às necessidades das cultivares que têm menor demanda hídrica para a obtenção do produto final. Caramba! Por isso que a manutenção não é tão baratinha assim não, tá? O espaçamento entre as árvores e cultivos para adequar o quê? Os tratos culturais. Eu sei, meus queridos, está escrito manejo, mas me desculpa aí, tratos culturais. E aí, não são só... porque pode ser do solo também, né, professor? Os tratos culturais do solo, trato cultural da parte vegetativa. Mas, muitas vezes, nós temos que fazer uma demanda de solo que melhora o processo de manutenção.
E nós temos que garantir isso. Outra coisa, favorecer não só a demanda, mas também a regularidade desse processo. Temos que favorecer para que ocorra o quê, professor? O aumento da produtividade, o aumento da garantia dessa produtividade. Claro que como a gente vai fazer isso? Garantindo o quê? O tempo de produção e o tempo de formação da cultivar. Tá bom? Ok. E o manejo desses componentes que são mais adequados? Manejo de componentes adequados. Poda. Quais são as questões relacionadas a essa poda? Vamos lá. Parágrafo único. Inciso 1. Manutenção. Formação. Não, condução. Então, nós temos... Qual é a poda que nós temos, professor? Podas de condução, podas de formação, podas de floração, podas de produção, que é a frutificação, podas higiênicas e podas de renovação. Só dentro de podas nós temos aí uma manutenção da mão de obra dentro da cultivar. Agora fala para mim, levantamento das podas de exemplares que estão lá, ó, os exemplares silvestres. Qual o outro, professor? Controle do mato. O que isso quer dizer com controle do mato? Pessoal, nós estamos falando sobre SAFs. Dentro do SAF, mato, erva daninha. Então, o processo de manutenção higiênica de SAFs é diferenciado do processo de manutenção da agricultura, olericultura, fruticultura, silvicultura. Claro que daí você vai ter uma demanda, porque você tem uma camada. Quer ver? Eu vou voltar aqui, ó. Aonde está esse controle de mato? Está aqui a imagem. A imagem não mente. Olha aqui ela, ó. Essa porção primária da faixa que eu coloquei para vocês. Vou até riscar novamente, ó. Essa porçãozinha aqui, ó. Sim, ó. Nós estamos vendo isso aqui, ó. Vou pintar tudinho, ó. Olha como ela é. É toda essa parte aqui. Então, essa parte aqui, meus queridos, vai favorecer não só a manutenção do solo, a manutenção do estado físico-químico desse solo, a manutenção hídrica das necessidades, tanto das cultivares como das plantas silvestres, é feita pela reposição. E os micro-organismos que realizam o quê? A decomposição dos nutrientes, dos minerais, para a manutenção de uma demanda florestal. E aí, quando você insere uma cultivar, tem a demanda da cultivar. Então, nós temos o dobra, porque as necessidades de uma cultivar, elas são direcionadas para quê? Produtividade. As necessidades das árvores nativas não é só para produção, mas manutenção daquele ecossistema. Cara, e aí você tem N demandas e fatores só na integralidade disso. Onde é que eu estava? Aqui. Vamos voltar para cá. Isso é o mato. Ok? E a adubação. Aqui, ó. Adubação, entre outros. É o que a gente estava no finalzinho. A manutenção. É uma manutenção o quê? Exponencial. Por que essa manutenção de adubação, entre outros? Porque nós temos aí a interferência de fatores dos exemplares da fauna, que necessitam desse processo para a reorganização desse equilíbrio do ambiente florestal. Não é um ambiente agrícola. Nós não estamos falando de um ambiente agrícola. Nós estamos falando de um ambiente florestal e que está tendo uma interação
do ambiente florestal com o ambiente agrícola. Adequação das datas de implantação dos componentes e as suas combinações. Professor, como é que é isso aí? Desculpa. A manutenção dessas datas é porque toda vez que eu tenho um prazo para safra, entre safra, as cultivares têm safra, período de colheita. Período de colheita curto e longo. Ou são perenes, dá um ano todo. Isso é muito. A gente consegue ver que nas florestas, né, temos que padronizar esse processo. Por causa que cada vez que tem um trato cultural a ser realizado, dá sim. Né? Tem-se uma interferência dentro daquele habitat, daquele ambiente. E isso pode favorecer ou não o quê? A interação com a fauna nativa, não a flora. As combinações podem dar origem aos seguintes tipos de SAFs. Aí nós temos dois. SAF simultâneos, implantação no mesmo período de tempo. SAFs sequenciais, implantação de acordo com uma sequência no tempo de plantio entre os componentes. Então, quando a gente observa essa imagem, né, a gente está... Olha, cara, e aí, pessoal, tem uma informação. Cara, isso é muito bonito de ver assim, né? Mas vai preparar. É o quê? Você está vendo... professor, eles fizeram a plantação em curva de nível porque é bonitinho? Não. Para atender uma exigência devido a dois fatores. Quais são os fatores, professor? Nós temos um fator aí, pessoal, claro, tem muitas coisas aí, mas nós temos um fator aí. Qual é um desses fatores, professor? Nós temos um fator aí, pessoal, que é erosão, lixiviação, manutenção das características físico-químicas desse solo e micro-organismos. Mas o que está proporcionando isso? Porção geográfica acidentada. Então, não é só uma necessidade, não é só uma coisa para ficar bonitinho. Atender uma necessidade, pois a inclinação, devido a ser um ambiente acidentado, não é plano. É bonito de ver, mas o que está aí é atender uma necessidade para evitar a lixiviação. Lixiviação é uma coisa, erosão é outra coisa. Isso vai dar a manutenção do quê? Do DNA desse solo. Dos elementos, dos micro-organismos essenciais para a nutrição dessa área. Porque eles vão fazer a devolução. Olha só, a manutenção de um solo aerado com a... Aí, se você olhar aí, você não vê erva daninha. A erva daninha está integrada nesse sistema e vai evitar que ocorra o quê? Uma competição de nutrição. Esse processo, sim, é a viabilidade ecológica integrado à viabilidade produtiva, econômica. Produtiva é geração de emprego. Econômica é potencializar um produto florestal em sintonia com a produção de uma cultivar que tem uma necessidade econômica para atender não só a área urbana, mas a área rural, mas a urbana e ainda a industrialização desse processo. Isso favorece a manutenção da população rural, a manutenção agroecológica, a manutenção de geração de emprego. Isso nessa imagem. Com quais SAFs, professor? SAFs
simultâneos, que é implementação no mesmo período de tempo, e SAFs sequenciais, implantação de acordo com uma sequência no tempo de plantio entre os componentes. Caramba! Isso requer um levantamento da característica da sua propriedade, levantamento da estrutura. Desculpa, não, errei. Levantamento da estrutura. Você vai na região da sua propriedade florestal, porque é um ambiente florestal, não é um ambiente agrícola. E aí você faz o levantamento da estrutura, você faz o levantamento da propriedade, você faz o levantamento da característica para ter o objetivo do processo de integração dos SAFs. Não, integração não, de escolha do modelo dos SAFs para a sua propriedade. E a distribuição espacial? A distância entre as plantas escolhidas que dá o espaçamento indicado por cada cultura. Então, a cultura que você vai utilizar, quer dizer, você vai inserir uma cultura. Lembra que a cultura tem necessidades nutricionais. Lembra que a cultura tem necessidade de disponibilidade hídrica. Lembra que a cultura tem necessidades de produção e intervenção lá com pragas, né? Ela tem essas necessidades. Já as árvores nativas têm que fazer esse levantamento. A distribuição das plantas nas áreas misturadas com outros componentes, plantados em fileiras estreitas ou faixas com distância entre outras. E isso vai levar em conta essas necessidades tanto das cultivares como das árvores, das espécies nativas. Professor, já que isso tem essa proporcionalidade, como é que ficam esses corredores para realizar os tratos culturais? Aí você tem que verificar quais são as necessidades dos tratos culturais. A altura de cada componente, plantas crescendo ao lado, deve-se levar em conta o quê? A altura de diferentes exemplares que vão estar inseridos. A forma desse sistema radicular, se são raízes pivotantes, raízes fasciculadas. Lembra quando você vai plantar? Ai, professor, não entendi esse negócio de raízes aí que você está falando. Qualquer um de nós que vamos plantar algo lá em casa tem que tomar cuidado, porque se a raiz não for profunda, ela quebra a calçada todinha. Entendeu? Então, você tem que verificar, quando você está inserindo um vegetal em uma determinada propriedade, você tem que pensar no que você não vê, que é o ambiente subterrâneo. Como isso vai garantir? Em um sistema plano, não são tão, né? Não interfere. Agora, em um sistema inclinado, acidentado, ele é fundamental para a manutenção, ele é fundamental para garantir o espaço que proporciona a evitar a erosão, evitar a lixiviação, evitar a compactação desse solo, que pode proporcionar a falta de carbono, a atividade do carbono livre naquela produção, o consumo de carbono, o processo de decomposição advindo dos micro-organismos existentes naquele solo, que vão fazer a manutenção nutricional. Então, a reposição florestal não é por via de mão de obra, mas é por via da manutenção dos micro-organismos daquele solo. Aí sim é economicamente viável. Aí sim é ecologicamente sustentável. Essas palavras que devem ser usadas: economicamente viável e ecologicamente sustentável, que não tenha a interferência de fatores químicos como
e suplementos agrícolas, implementações agrícolas. E os hábitos de crescimento também vão auxiliar nesse processo. Quer dizer, necessidade de intensidade luminosa, necessidade de espaço para que possa ocorrer. Professor, não entendi isso do espaço. Você já viu uma produção de eucalipto? O que uma produção de eucalipto faz para que eu tenha uma madeira reta, sem galhos? Diminui o espaço entre elas. Ocorre a estiolação. E aí você tem uma madeira reta, sem dobra, só o tronco, com poucos galhos, e os galhos eles atrofiam. Então você direciona esse processo de produção, para você ver como os espaços também influenciam no processo morfofisiológico adaptativo de um vegetal. Isso quando a gente está falando de produção de madeira. Claro que, muitas vezes, o processo de produção em árvores nativas tem que se fazer o levantamento do potencial, até onde suporta esse tipo de modificações, adaptações realizadas para garantir a eficiência econômica, eficiência ecológica e eficiência de sustentabilidade do perfil do ambiente no qual a sua propriedade se encontra. A luz necessária para o desenvolvimento e produção de cada planta, a escolha da produção de cada componente, lembra? São 2 componentes. Então, quando a gente fala, só são 2, mas os integrantes desses componentes causam fatores que você tem que selecionar de acordo com o modelo que você escolheu. Eu sei que muitas vezes, caramba, professor, mas quando a gente vê a foto de um safra implantado, nem parece que nós estamos contemplando determinadas coisas, contemplando fatores abióticos. Olha, cara, fatores abióticos, fatores bióticos e as interações das propriedades nativas e culturais. Quando eu falo nativas, é da árvore nativa e dos animais que estão lá. Mas a cultura também tem isso. A cultura do vegetal que eu vou inserir tem agregado nele o quê? As interferências de solo, as interferências de clima, as necessidades nutricionais, as causas de fatores fitopatológicos, o que é praga, o que não é praga, o que é demanda, o que são os tratos culturais que devem ser garantidos para essa produção. Os componentes da cultura no tipo de clima, solo e local. Olha, quando você tem uma cultura e você tem que inserir essa cultura, tem que fazer essa observação. Cultura, clima, solo. Isso. Claro, professor, tem cultura que ela tem uma certa tolerância. Ela tem uma certa suscetibilidade. Resistência, não. A tolerância e suscetibilidade, sim. Isso vai garantir o sucesso da produção. Agora, eu posso dizer que os exemplares silvestres apresentam as mesmas condições? Não. Então, eu garanto na introdução de determinada área, mas já não garanto isso quando eu olho para as questões florestais. O que eu tenho que garantir para lá? Que não ocorra o desequilíbrio do ambiente externo e também o desequilíbrio do ambiente interno que será utilizado. Nunca esqueçam que quando a gente está fazendo essas preposições, quando nós estamos fazendo os levantamentos, é para atender o quê?
o objetivo do produtor, mas eu tenho que garantir a manutenção e ordem do ambiente interno, manutenção e ordem do ambiente externo, que estão embutidas as relações da fauna e flora daquele sistema. Isso é imprescindível que a gente tem que sempre lembrar, viu, galera? E os tratamentos culturais previstos. Na grande maioria, esses tratamentos é o quê? Não são as intervenções, são as... Ai, caramba, estou com a palavra aqui, eu não sei se eu vou lembrar. Preventivos! Isso! Tratamentos culturais previstos são os tratos culturais preventivos. Isso sim mantém o processo viável. Professor, e sempre é possível observar que os espaçamentos indicados para cada cultura atendem. O eixo do modelo dos SAFs escolhido depende da correta combinação dos seus componentes com base nas condições edafoclimáticas. Relação. Então, com base nas condições edafoclimáticas, a relação solo, vamos lá, solo, planta, clima e oportunidades de mercado. Temos que ficar atentos, temos que observar e garantir com que isso esteja alinhado ao ambiente externo, alinhado ao ambiente interno de produção da área florestal. A definição dos SAFs deve prever a distribuição dos seus componentes em distância e densidade adequada. Lembra que eu frisei lá, quando você vai fazer, exemplo, eucalipto. Respeitando a tolerância à sombra das culturas escolhidas, o que é fundamental para intervenções de manejo, como capina, poda, entre outros. Quando a gente fala de capina, quando a gente fala de poda, nós temos aí, pessoal, intervenções essenciais, intervenções para a manutenção da produtividade da cultivar. E aí, como é que ficam as manutenções de intervenções da produtividade de plantas silvestres? Tudo isso leva-se em consideração quando os fatores bióticos e os fatores abióticos edafoclimáticos em relação ao ambiente florestal têm que vir de encontro com os fatores edafoclimáticos das atividades culturais agrícolas. Aí mantém-se a ordem esperada para um sistema SAFs que gera emprego, fomenta a economia e garante a mão de obra e competitividade de mercado saudável. Tá bom? Para mim, né, diretora? Meus queridos, finalizamos aqui, mas, não se preocupe. Daqui a pouco nós voltamos para fazer um bate-bola, jogo rápido e ter as nossas atividades. Aguardo vocês.